Até agora a gente falou nas coberturas pensando, né, em leitos onde a gente tem uma predominância de tecido de granulação ou quando a gente tem algum tecido desvitalizado, especialmente o esfacelo, onde a gente vai lançar mão, né, do desbridamento autolítico e do próprio desbridamento que a gente faz a cada troca de curativo. Mas é muito importante a gente lembrar que a gente vai ter um número limitado dessas coberturas e a gente precisa fazer o gerenciamento do uso dessas coberturas, né? Então, quando eu identifico uma ferida com uma predominância de tecido desvitalizado, né, uma necrose de coagulação, essa necrose preta, escara, né, e que ao utilizar essas outras coberturas que a gente falou até aqui, a gente não teve um resultado, esse tecido aqui não se modificou, esse tecido começou a aparecer na nossa lesão, talvez seja um momento da gente utilizar um desbridante que seja mais potente, né? Comumente a gente chama de desbridantes enzimáticos, porque os produtos eles são formulados, né, com uma enzima. Aqui no Brasil a gente usa muito a enzima que vem do mamão, né, da papaya. A enzima papaya, não vou saber agora o nome especificamente, né, que usa na formulação, mas ela faz a nossa queridinha também do desbridamento, a papaina, né? A papaina ela pode ser utilizada em diversas formulações e para esse tipo de tecido a gente vai ter uma concentração maior, uma concentração de 10% para atuar num tecido necrótico de coagulação, mas ela na concentração de 6%, ela vai atuar bem, tem um bom resultado no esfacelo. Então, a papaina, ela é uma pomada, né, um creme, aí vai depender da forma com que ela é formulada, e a gente vai aplicar direto no leito da ferida, como a gente fez lá no início, né, com o hidrogel, também mantendo aqui sobre o tecido, em toda a sua extensão. E aí, diferente das coberturas que a gente viu até agora, a gente vai ter a indicação de fazer a troca a cada 24 horas, né? Ela tem um tempo de ação dessa enzima, né, que vai fazer a degradação desse tecido desvitalizado aqui. E aí, a cada troca, a gente faz a limpeza e reaplica essa rotina sendo feita sempre a cada 24 horas. A papaina, ela geralmente é encontrada, ela pode ser, ela é em farmácia de manipulação, dificilmente a gente encontra papaina em outro local. Então, ela é um produto que tem que ser mandado manipular, né? E aí, a depender da concentração do que é indicado para cada tipo de tecido. E também é bem importante que quando a gente manda manipular, quando vem o produto, que a gente atente no rótulo quais são as instruções de uso e de armazenamento. Porque também não foram raros os casos que a gente atendeu de pessoas que mandaram fazer. A papaina tinha uma indicação, por exemplo, de ficar na geladeira, não ficou e muitas vezes não estava tendo o efeito esperado. Então a gente tem que atentar sempre, ler o rótulo e ou perguntar, questionar, né, no local qual é a indicação de armazenamento do produto, porque isso pode fazer diferença na efetividade. Isso, geralmente os produtos de manipulação vêm, né, descrito na própria embalagem, se ela precisa, essa aqui a gente consegue ver, manter na geladeira, né? Então isso é importante, não à toa tem essa orientação, né? Porque tem essa questão da estabilidade da enzima. E aí, bom, a gente vê instituições que acabam formulando com outros ativos juntamente para dar uma maior estabilidade e ela poder ser deixada, de repente, fora da geladeira. É muito bom sempre ter um amigo da área da farmácia, né, para nos ajudar, o farmacêutico do município, para a gente ter essas dicas, né, e fazer formulações daqui a pouco que o próprio município possa estar fornecendo, né, para as unidades poderem fazer o cuidado, fazer a cobertura. A papaina, ela, na concentração que a Laura trouxe de 6% para esfacelo, 10% para necrose de coagulação, mas ela também pode ser formulada na concentração de 2% e ela serve como um hidratante, como um umidificante de tecido de granulação. Exato. Então também a gente vê que algumas pessoas chegam, mas está com 2%, usando 2% numa necrose de coagulação. Não é a indicação. Mas é papaina. Sim, é papaina, mas a papaina ela também tem um potencial hidratante e ela
nessa concentração, a utilização dela é para tecido de granulação. Então, isso é um ponto também que a gente tem que observar. E não tem problema, aqui, por exemplo, nesta lesão, quando a gente vai aplicar a papaina 10% para poder fazer o desbridamento, até aqui já tem, né, a técnica de square, se fez as ranhuras aqui para o produto penetrar melhor, não tem problema a aplicação da papaina também nesse tecido, né, envolto, mesmo que não seja a necrose, né, ela não vai agredir o tecido, ela não vai prejudicar, né, então isso eu acho que é algo importante também. Essa é uma dúvida bem comum, uma dúvida bem frequente, a gente pode até chamar meio de mito, assim, né, mas eu não posso colocar o desbridante em tecido que não seja desvitalizado. Claro, se eu tenho predomínio de granulação, não faz sentido eu usar um desbridante. Agora, quando eu tenho uma ferida onde vai ter vários tipos de apresentação de tecido, mas o predomínio é do tecido desvitalizado, os desbridantes, eles são seletivos, né? Então, não é isso que não é a papaina encostar aqui um pouquinho no tecido misto, encostar um pouquinho no tecido de granulação, que vai causar um prejuízo para o andamento dessa ferida. Então, a gente tem que tentar descomplexificar um pouco os nossos curativos, bem como o uso de mistura, né? Eu vou lá tentar proteger a borda com... aqui a borda não, né? Desculpa. Vai tentar proteger o tecido de granulação com um hidrogel e aí vou tentar botar a papaina bem no meio. Tudo. Aquilo ali daqui a pouco mistura. Uma coisa interfere na outra, né? Porque daí o hidrogel pode interferir na concentração da papaina e a gente não vai ver resultado nenhum e aí a gente vai dizer nenhuma dessas coisas funciona, né? Então a gente tem já indicado a papaina há muitos anos e sempre tem um resultado muito, muito interessante quando utilizado, né? Na concentração adequada e tudo mais. Mas ela não é um desbridante mais comum na atenção primária, né? Nas unidades básicas de saúde, a gente vê muito a disponibilidade da colagenase, né, Fabi? E a colagenase também é um desbridante que nos auxilia muito, mas ela tem uma ação melhor, né, no tecido no esfacelo, né? Na necrose amarela, né? Nesse tecido aqui. Ela age mais, ela faz a degradação do colágeno, então ela consegue agir melhor nesse tipo de tecido. E aqui, na necrose de coagulação, ela vai ter uma ação mais lenta. Então, comparando, né, a papaina acaba sendo mais versátil nesse sentido, por ter um potencial maior. Não que a gente não vá ter bons resultados com a colagenase também, a gente usa bastante, né? O pessoal da atenção primária usa bastante. E é isso, utilizando no momento certo, né? Da forma correta. E especialmente otimizando todo o cuidado do curativo, é provável que a gente vá ter, sim, bons resultados. E tem uma outra questão que é interessante, como tem geralmente disponível a colagenase, e o que é muito comum de acontecer é a colagenase associada com cloranfenicol, que é um antibiótico, né? Isso é um ponto que é importante, porque da mesma forma que a gente trouxe dos outros curativos, das outras coberturas que a gente citou, que tem associação com antimicrobianos, a colagenase associada ao cloranfenicol, ela vai ter indicação para uso pontual. Ela não vai ter indicação para a gente usar por longos períodos. A gente já teve casos que a gente atendeu de pessoas até com feridas assim traumáticas, que eram extensas em perna, e a gente teve que usar por um longo período a colagenase para poder fazer o desbridamento, e assim, não teria indicação da gente manter uma colagenase com cloranfenicol, né? Então, isso é algo importante. Quando se faz a compra, né, no município, a gente tentar sempre para o mais básico, né? Para o que tem o mais neutro, que não tenha outros ativos, né? Porque a gente vai poder usar em mais pessoas por mais tempo, vai atingir uma gama maior, né? E provavelmente um custo menor, né, Fábio? Total. Tudo que é associado a algum ativo, como a gente já falou várias vezes aqui, e a gente faz questão de frisar, que é para a gente ter isso em mente mesmo, em função disso. E às vezes até é difícil da gente encontrar, dependendo do lugar, difícil de encontrar essas coberturas mais neutras sem nenhuma relação, justamente por isso, porque elas vão ter um custo menor e às vezes não é interessante, né, para os lugares onde se comercializa dispor dessa cobertura. Mas é sempre possível encontrar, né, e fazer esse investimento direcionado. Mas aí pode perguntar, eu não posso usar, eu tenho na minha unidade somente colagenase com cloranfenicol, eu não posso utilizar? Pode. Mas atentando para aquele tempo que a gente falou, das 2 até no máximo 4 semanas, que é isso que tem indicação.
Então, fora isso, não vai ter indicação. Quando tiver sinais, né? Quando a gente tiver esse objetivo de combater ali alguma carga bacteriana mais elevada ou até algum início, né, de sinal de infecção local.